Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embutes selados do demônio, subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo sempre em nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Coração divino de Jesus, providenciai. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia de, talvez assim, eu acho que é o ápice, né, desse canal de evangelização, né? Não que ele existia exclusivamente para isso, mas ele existia, ele existe e existe por acreditar, né? A Legião Acutis, ela nasce em cima de uma moção do Espírito Santo, né? Essa moção do Espírito Santo que guia jovens, né? Todas as pessoas que acreditam que através do exemplo do Beato Carlo Acutis, né? Hoje é o último dia que a gente pode chamar ele desse nome, né? Que a partir de amanhã é São Carlo Acutis, que é possível a santidade, né? É possível novos Carlo Acutis, né? Essa forma do Espírito Santo é o que nos moveu até aqui. Lá em julho de 2020, né, Deus nos dava uma palavra que falava que o semeador saiu para semear, né? E a semente disso que vocês vê hoje é a Legião Acutis, né? Há mais de 5 anos, né? Essa comunidade que acontece de forma virtual, mas que tantas pessoas passaram por aqui, tantas almas puderam receber a graça do Espírito Santo, algum testemunho de graça, foram várias as coisas, né? Vários pregadores importantes, vários padres, né? Então é algo muito abençoado, né? Mas eu não estou aqui somente para falar por Legião Acutis, por aquele que move essa moção, que é o Beato Carlo Acutis, né? Hoje é o dia assim, de alegria, né? É como se, não sei se o exemplo é bom, mas é como se fosse a formatura, né? Não que ele quisesse aquele título ali, mas a santidade de vida dele trouxe esse título. Talvez a gente nesse mundo não vai conhecer todos os santos, mas Deus deixa em evidência alguns. Quando eu falo que Deus deixa em evidência alguns, que através da igreja, todo o rio da igreja, de canonização, mas eu tenho certeza que a gente teve vários, né? Hoje mesmo eu estava com um santo, um padre, Monsenhor Geraldo Calixto, aqui de Belo Horizonte. É um santinho vivo, né?
88 anos de idade, né? Uma benção, né? E eu não sou o exemplo dele, tenho certeza que tem pessoas santas, por exemplo, nessa live, vai ser um santo, mas talvez a gente não vai ver em altar. E uma frase que vinha forte hoje, né, quando a gente falava, né, dessa vigília, né, desse momento, é uma frase do Beato Carla Cutz, né? São Carla Cutz, né? 5 horas da manhã. Quanto mais recebermos a Eucaristia, mais nos tornaremos semelhante a Jesus, de modo que na terra teremos uma antecipação do céu. Então, essa moção que nos traz até aqui, né? Mas o Carla Cutz, o que ele viveu? Ele viveu os sacramentos. De uma forma especial, a Eucaristia, que ela é o ápice dos sacramentos, que é o próprio Jesus, que se oferece corpo e sangue. Ele viveu aquilo ali. E a gente tem exemplo não só do Beato Carla Cutz, mas a gente tem exemplo de outros santos que viveram somente de Eucaristia, né? Tem até exemplo da... Eu vou tentar lembrar o nome dela. É a Beata lá de Portugal. Se vocês lembrarem, vocês podem mandar aí também. É a Beata Eucaristia. Eu acho que o nome dela... Tem a serva de Deus, Lula... Floripes Dornella de Jesus, aqui de Minas Gerais. E tem a Beata Alexandrina Maria da Costa. Ela, resumindo brevemente, ela, para correr ali de ser estrupada, ela pulou, acho que do segundo ou terceiro andar da casa dela, e depois ela ficou paraplégica. Essa mulher vivia só de água e Eucaristia. Ela viveu de 1904, durante mais de 13 anos, né? O único alimento até a sua morte foi a Eucaristia, morte em 1955, né? Ela ficou paraplégica. E o Carla Cutz não é que ele viveu só da Eucaristia, mas ele pautou a vida dele na Eucaristia. Um jovem de família muito rica, né? Ele poderia... Talvez assim, porque quando a pessoa é muito rica, tem até a passagem do jovem rico ali na Bíblia, que ele fazia tudo certinho. Ele fazia tudo certinho, mas na hora que eles virou para mas tá, beleza, você faz tudo certinho, mas vende todos os seus bens e dá aos pobres. Aquilo ali ofendeu profundamente, porque na hora que falou da parte financeira, ele não conseguiu, né? Então ali, eu consigo seguir Jesus até a página 10. Eu vou ser quase tudo, ele fazia tudo certo. O Senhor falou com ele a verdade, você faz tudo, você segue tudo bonitinho, mas tem mais uma página que você precisa ir. Mas para isso você vai precisar renunciar. E ali foi o limite. Ali foi o limite. Ele falou, opa, peraí. Então vamos abrir lá em João 6, que eu acho que vai ser o rema para João 6. Evangelho de São João, capítulo 6. Vamos lá, gente. João 6. Eu vou dar o direcionamento aqui dos versículos. João 6, dos versículos 51 a 57. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida no mundo. Os judeus discutiam entre si como pode ele nos dar sua carne a comer? Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia. Com efeito, a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Também, o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre, né? Então, aqui o Senhor traz o sentido eucarístico do pão. Jesus é dado pelo Pai totalmente até a morte, né? Então Jesus, ele não se economizou, né? Ele não se economizou, ele se entregou por inteiro, né? Eu tento trazer a passagem do jovem rico, né? Que na hora que falou dele deixar os bens ali, ele falou, opa, peraí, aí eu não consigo. Mas o exemplo do Carlo Acutis nos remete totalmente a isso. Apesar de estar na família rica, né? Estudar em colégio, né, particular, mas ele não deixou ser isso. Mesmo sendo numa família abastada, ele não se economizou, ele se entregou por inteiro, ele não fazia questão de ter muitas roupas. As próprias roupas que ele tinha, por exemplo, ele só tinha um sapato, pensa, né? Ele poderia ter vários sapatos, por exemplo, né? Mas ele escolheu ter um sapato, e quando ele ia ter outro sapato, ele dava aquele sapato ali para os pobres. Ele fazia caridade, ele, né, após o jantar, ele saía pelas ruas de Milão, né, fazendo caridade. Então, assim, num tempo que a gente vive, se falar tanto de guerra, tantos conflitos, né, o mundo para ver a canonização desse santo. São Carlo Acutis, né? Não precisou de viver muito tempo, porque ele viveu o verdadeiro sentido de Jesus. Porque Jesus nos dá em sacramento até a sua segunda vinda. Por isso a gente tem a Eucaristia, por isso que Carlo Acutis compreendeu isso completamente. E o tempo que ele teve aqui nessa terra, ele procurou ser profundamente eucarístico, ele se entregou completamente. Ele não se economizou. Ele não teve uma morte de cruz como Jesus, mas ele teve uma morte sofrida, muito sofrida. Mas em nenhum momento ele, vamos dizer assim, em nenhum momento ele abaixou a guarda, né? Mesmo naquela cama de hospital ali, ele foi até o fim. Porque ele sabia que a Eucaristia é a autoestrada para o céu. E assim, o que a gente vê, assim, com isso, o exemplo da vida do Carlo Acutis, e trazendo para a Legião Acutis, que é essa caminhada, o que a gente sente hoje é essa antecipação do céu, como ele falou lá naquela frase, é a antecipação que Deus hoje está dando. Olha, esse aqui é um santo que estava aí no meio de vocês até 2005, 2006, né, se eu não me engano, aqui foi a morte dele. Foi em 2006, com 15 anos. Então, ou seja, em menos de 20 anos, ele já é santo. Mas não é uma santidade que a igreja foi lá, não, a santidade baseada em milagre. É uma santidade que, assim, a árvore a gente vê pelos frutos, né? E eu falo do mundo em guerra e um mundo que para nesse momento para falar, olha, um jovem com 15 anos de vida, ele nos traz um exemplo. Ele nos traz um exemplo que uma legião de outras pessoas, não só de jovens, pode seguir o mesmo caminho. E é nisso que a gente acredita, desde quando a gente começou essa missão. É uma legião, é vários, né? Esse sentido dessa palavra legião é até um pouco polêmico, né? Porque na Bíblia até fala lá de legião, né? Mas a legião, que igual tem a legião de Maria, né? Mas quem quer viver o caminho do mal também pode ir para a legião lá do demônio, né? A palavra não é ruim, o sentido da palavra, né? A legião é que pode ser várias pessoas. E várias pessoas que acreditaram, várias pessoas que passaram por essa missão. E às vezes a pessoa não precisa de fazer parte, mas ela foi contagiada a partir de uma live. É esse rastro. O santo, ele não morre. O santo, ele continua.
E eu tenho certeza que cada live, todos esses momentos, né, o nosso amigo Beato Carla Cutts, né, ele esteve com a gente. Porque é um amigo de Deus. Aqui não é a palavra segundo Carla Cutts, é uma palavra segundo Jesus. Mas Jesus que continua na trajetória através dos seus santos. A igreja ela é formada por pessoas santas, mas que também pecam nessa busca pela santidade. A igreja é santa, ela não é pecadora. E nessa caminhada, ele conta com cada pessoa, né? Nós fazemos parte desse corpo, né? E todos nós fazemos parte desse corpo. Não é nós que estamos bem, olha, eu estou em estado de graça, olha, eu estou confessado. Até aquela pessoa, se a pessoa é católica e está vivendo uma vida errada, ela foi batizada na igreja, ela faz parte desse corpo. Mas é um órgão que está defeituoso, que está com problema, né? Então, hoje aqui, né, entendendo esse verdadeiro sentido, eu até penso assim, quantas pessoas que você conhece, meu irmão, que não vai na missa no domingo? Pensa aí, do raio de conhecimento seu aí, quantas pessoas amanhã vai na missa, que você conhece? No seu círculo de convivência, na sua casa, quantas pessoas que vai? Aí eu faço uma outra pergunta, quantas pessoas que não vai na missa há muito tempo? Porque pensa, um dos mandamentos de Deus fala que nós devemos guardar o domingo e dias santos, ou seja, todo domingo eu tenho que ir na missa. Mas o fato de participar na missa não é eu ir lá na missa e comungar em estado de pecado mortal. Porque pode pensar, não, o Carla Cutts incentivava a Eucaristia, ele era de missa diária. Beleza, mas ele era de missa diária, mas ele não estava em estado de pecado mortal. O Carla Cutts, ele sabia de ele media cada passo, cada pecado venial, né? Então é importante isso, né? Se eu quero me manter na graça, mas eu não tenho que me manter regular. E a gente busca ser conforme em tantas áreas na nossa vida, né? Tipo assim, no trabalho a gente faz certinho e tem que fazer mesmo, isso não está errado. Mas aí quando chega no momento de Deus, assim, não fala assim, aí a gente vira meio que jovem rico, fala assim, não, eu vou seguir até o sétimo mandamento aqui, que aí eu consigo, mas aqui já no 8 eu já não consigo, entendeu? A gente começa a negociar com Deus, a fazer barganha, né? Então, uma outra, né, eu receber a Eucaristia tem que ser em estado de graça. Carla Cutts nos dizia, quanto mais receberes mais a Eucaristia, mais nos tornaremos semelhantes a Jesus, de modo que na terra teremos uma antecipação do céu. E quando a gente recebe essa questão, né, ele está virando santo, né? Porque vamos trazer uma cronologia da vida do Carla Cutts. Ele nasceu em 1991 em Londres, mas cresceu em Milão, na Itália. Desde pequeno mostrou amor pela fé e compaixão pelos pobres. Aos 7 anos, recebeu a primeira comunhão e decidiu nunca mais faltar à missa diária, a adoração ao Santíssimo. Ele descobriu a sua paixão, que era pela informática, ou seja, ele foi um santo. Não é um santo tipo quadradão. Ele se adaptou à característica do seu tempo, mas não se amoldou. Não vos conformeis com esse mundo, mas transforma. Romanos 12:2, até meu versículo de conversão. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais com a sua maneira de pensar e de agir, fazendo tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Ele não deixou, sei lá, se ele gostava de beber Coca-Cola, isso parece que ele gostava de comer chocolate, ele não deixou de fazer as coisas que um jovem gosta, mas ele não negou a Deus, que é o diferente. Como diz São Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ele foi um santo do seu tempo, né? Mas ele não deixou. Ele até passava assim, ele, né, tem uma das partes da vida dele que um dia acho que ele estava passando perto do estádio do Milan, lá na Itália. E estava lotado, né? E nesse dia ele estava indo para a missa. E ele comentava com os pais dele, falava assim, se essas pessoas soubessem que aquilo que está lá na igreja, o tamanho do grau da importância, eles não estariam aqui, eles estariam lá. A igreja estaria entupida.
Mas aí a gente vê como o demônio trabalha muito bem. Não que o jogo de futebol é algo do demônio. Não, você quer ir no jogo? Vai, é legal. É legal ver jogo. Mas assim, eu estou fazendo um paralelo como as pessoas se sacrificam por outras coisas. Aquilo que é digno de todo sacrifício, aquilo que é o ápice, né? É o ápice da nossa fé. É Jesus na Eucaristia. Pensa que Jesus, ele se doou. Ele se doa em cada missa. Depois que o Carlo Acutis descobriu o verdadeiro sentido, ele falou, eu não quero mais nada, eu quero viver isso aqui, né? Em 2006, com apenas 15 anos, ele foi chamado por Deus. Após uma leucemia, ele ofereceu sua vida pelo Papa e pela Igreja. Olha o amor. O católico, minha gente, ele tem que amar a Igreja. O verdadeiro sentido da nossa fé é a Igreja, é o Papa. Porque muitas das vezes a Igreja passa por crises, né? E a gente é carne e osso, a gente tende a se revoltar. Mas a Igreja é mãe, ela nunca vai deixar de ser mãe. E a gente nem sempre vai entender tudo, porque muitas das vezes a gente quer colocar uma capinha de super-herói e querer resolver. A gente não é igual São Miguel aqui, ó, né? Tem até uma passagem lá do livro de Josué, né? E aí a gente vê a nossa carne querendo resolver tudo. Josué, né, assumiu o lugar de Moisés e está ali, né, levando o povo para atravessar o Mar Vermelho. E ele estava tendo sucesso ali nas guerras. E de repente surgem dois homens altos, né? E a tradição da igreja fala que um desses era... E Josué fala assim, ó, se você não for um dos nossos, eu vou te passar na espada aqui agora mesmo, né? E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes no nosso querer resolver, né? E tem coisa que a gente não vai resolver, e a gente não tem que entender tudo, né? E a igreja está aí há mais de 2025 anos e ela não vai acabar. As portas do inferno não prevalecerão. Sem igreja não temos Eucaristia. Não adianta a gente fazer puxadinho, porque tem gente aí indo para essas que para mim é comunidade porta de boteco, que fala que eles mesmos vão lá, elegem seus próprios bispos, enfim, né? Vamos pela porta estreita. E a porta estreita às vezes dói. Você passar na porta ali, dói às vezes. Você vê quando algum membro da igreja, até parte ali do clero não tá legal, né? Mas é a igreja, ela continua sendo igreja. Igreja, igual eu falei hoje um padre lá de 88 anos de idade, com toda a sua limitação, mas ali disponível de servir. A gente tem que amar o sacerdote, porque sem sacerdote a gente não tem Eucaristia. O que seria de nós sem sacerdote? A gente pode perdoar os nossos próprios pecados? Não pode. A nossa fé não é protestante, minha gente. A gente precisa do sacerdote. Sem ele não tem sacramento. Olha que benção se você tem uma igreja perto da sua casa que tem sacerdote, que você pode ir lá confessar, você pode batizar. Olha que riqueza. E nem sempre você vai dar todas as ideias, o sacerdote vai bater com a sua e não tem que bater. E é aí que o pluralismo da igreja, né? São Paulo fala que diversos são os dons. Mas cada um se encabeça ali de servir a Deus da sua maneira. Eu sou da renovação carismática, a minha essência é carismática, mas eu nunca deixei, talvez, às vezes, de beber de algum carisma, porque tudo é igreja. Mas eu sei respeitar aqueles que gostam mais lá do tradicionalismo, mas eu não tenho que utilizar, por exemplo, o tradicionalismo como uma farda para ser melhor, para humilhar as pessoas. Isso está errado. O tradicionalismo é uma forma que eu optei por seguir minha fé. E a gente vai descobrindo, a gente vai, querendo ou não, a gente vai se adaptando a determinadas maneiras. Por mais que eu seja carismático, eu gosto de uma missa, de uma determinada. Se a missa não for carismática, eu vou na missa. Então, a igreja reconheceu a santidade do Beato Carlo Acutis em 2013. Começou o processo e virou servo de Deus em 2013. Em 2018, 5 anos depois, ele virou venerável. 2020 nascia a Legião Acutis, justamente quando ele estava sendo ali declarado beato.
E agora 2025, nós, né, temos a alegria de trazer que agora ele vai ser canonizado, amanhã, né, eu acho que 5 horas da manhã, aqui do Brasil, São Carla Acutis, né. Vemos que a sua vida, que embora breve, foi cheia de intensidade e de graça. E todas as frases que até né, que está aqui no lema da nossa missão aqui, a frase para mim que mais marca ele, que fala que a Eucaristia é a minha estrada para o céu. E é isso mesmo, minha gente. Sem Eucaristia a gente fica seco. E lá em João 15 vai nos dizer, né, que o ramo longe da figueira ele vai ser secado e vai ser pisado. Eu tenho a minha caminhada aí mais firme. Eu tive um impacto com Deus em 2012, em 2014, 2016 mesmo, quando eu falei, eu vou começar a ir na missa diariamente. Foram poucas as vezes que eu não consegui ir na missa. Esse ano eu fiquei 2 dias sem ir. Né? Não consegui mesmo, assim. Eu estava viajando e não foi possível. Mas assim, não é um ranking, né? Olha, né? Mas vamos dizer assim, desde 2017, 2018, eu acho que eu não perdi nenhuma missa. Comunguei quase todos os dias, né? Eu acho que eu não perdi, se eu perdi foi poucos. Mas isso não é uma estrelinha para me colocar no peito, mas é essa busca. Porque eu entendi, né? Eu não estou querendo fazer um paralelo na minha vida com Carla Acutis, mas eu entendi que ali estava tudo que eu preciso. E se tudo que eu preciso está ali, eu não posso ficar um dia sem. Mas eu tenho que ir numa outra. Já aconteceu isso, por exemplo, uma vez que eu estava em Vitória, no Espírito Santo, eu estava numa cidade de serra e só tinha missa em Vitória, eu tive que andar quase 50 quilômetros para chegar em Vitória. E eu fiz isso. Às vezes, a trabalho, fui em Manaus, e a gente se desdobra, você procura saber onde tem missa diária, você vai. Quem quer faz, minha gente. É igual o exemplo, trabalho ninguém falta, café da manhã ninguém fica sem. Mas como é que você consegue ficar sem Jesus? Eu entendo que em determinados lugares não tem missa diária, mas se tem 3, vai nas 3. Não, mas é muito... Tem determinadas coisas que a gente não deixa de fazer. Mas eu estou cansado, vai cansado. Mas eu estou sem vontade de ir, vai sem vontade de ir. Pensa, Jesus estava com vontade de ir para a cruz ali? Pensa, porque Jesus tinha um lado humano dele, apesar de ser Deus, né? Ele era humano. Você acha que ele estava com vontade? Não, claro que não. Mas ele fez por algo maior, fez por nós. Fez porque estava profetizado. E ele foi assim mesmo. Eu creio que ele estava sem vontade, mas no humano dele. Mas a vontade dele nunca deixou de estar conectada de Deus. Por mais que a vontade é espiritual. Porque às vezes o nosso humano vai falar, não vou, estou cansado. Vou semana que vem. Não, domingo tem pagode, tem jogo do Cruzeiro, tem jogo do Flamengo, tem jogo da seleção brasileira, tem jogo, sei lá, tem jogo de tudo. Mas aquela partida que vai me levar ali para o céu, eu falto. E não é um jogo, né? Porque o que vai ditar ali nos 90 minutos, né, vamos dizer, se fosse o tema normal, é o meu proceder, né? Porque São Dimas entrou ali, né? Talvez ele fez um gol ali, talvez foi para os pênaltis, São Dimas foi para os pênaltis, a partida dele. E o arrependimento, né? É o meu proceder, porque eu comungar diariamente não quer dizer muita coisa. É lógico que eu vou me robustecer, eu vou ficar mais forte, Deus vai me curando. Mas se eu não procedo, eu comungo e viro um demônio depois que eu comunguei Jesus, né? Quem come da minha carne em estado de pecado tá comendo a sua própria condenação. Então a gente precisa de ter muito cuidado. Então, trazendo para o Carla Acutis, ele entendeu desde cedo que a santidade não é um ideal distante, mas é algo acessível, estar unido a Cristo nas coisas simples, no estudo,
as coisas assim da vida, no estudo, na amizade, no uso da tecnologia, no cuidado com os mais pobres. Tudo vai depender, ué. Eu posso pegar uma internet, sei lá, matar alguém por aqui, fazer um transtorno muito grande, mas eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui agora, que é evangelizar. Eu posso fazer algo bom. A maneira, por exemplo, uma faca, eu posso utilizar ela para cortar legumes, mas tem gente que utiliza ali para cortar o membro das pessoas, para fazer as pessoas de picadinho. Tudo vai conforme você utiliza o instrumento que Deus te dá, né? Lá no livro do Êxodo vai falar: hoje eu coloco diante de ti bênção ou maldição. O que você vai escolher? Né? Você vai escolher ser bênção ou vai escolher ser maldição? Então, qual que é a conexão com a nossa vida? Né? Hoje nós temos duas antecipações do céu. A Eucaristia, que nos coloca já em comunhão com Cristo glorioso, e a santificação de Carla Acutis, que Deus nos concede como sinal de esperança de caminho seguro. Então, ou seja, Deus está te dando um manual, assim, eu não sei como é que eu sei, por isso que eu, assim, não eu vou resumir a Legião Acutis aqui agora. Que muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sei como eu sei, porque às vezes, ainda mais num mundo de coisa tão rápida, o tempo passando tão rápido aí com o chat GPT e a vontade aí, né, para te dar a resposta rápida ali. Então eu vou te dar uma resposta rápida, um guia rápido. Como você quer chegar no céu? Você quer uma coisa mastigada? Carla Acutis. Esse cara aqui, ó. Beato Carla Acutis até meia-noite, São Carla Acutis a partir de meia-noite. Ele tem um guia rápido. Mas o que ele fez demais? O guia dele está dentro da igreja. Ele não inventou nada de novo. Ele foi obediente à igreja. Ele foi igreja, Carla Acutis. E sendo igreja, ele foi a Eucaristia, que é o maior sinal de Jesus. Mas o que ele fez para receber a Eucaristia? Tudo aquilo que são as condicionais. Você entende? Porque senão ele pode comprar a Eucaristia e ele mesmo comer ali na casa dele, sei lá. Tem até uns docinhos que pelo menos eles faziam em festa, que eles faziam até com hóstia, né? Mas é lógico que não era abençoada. Mas ele se colocava em condição, ele estava apto para receber a Eucaristia. E sendo apto para receber a Eucaristia, a gente vai estremecer o inferno, gente. Você não tem noção que uma pessoa está de graça, não é a gente que tem que ter medo de demônio nenhum, mas é o inferno que tem que ter medo da gente. Porque a gente tem que estar de graça com o próprio Jesus, a gente se torna outro Cristo. Por isso que o demônio, assim, ele não quer tirar as pessoas da igreja, ele quer deixar as pessoas na igreja de forma cambeta, né? De forma irregular. Porque aí, se você está na igreja de forma adulterada, você vai para o inferno logo quando encerrar a sua trajetória. Então, ele não quer te tirar da igreja, ele quer até que você, para ele até melhor, porque é como se a gente estivesse crucificando Jesus de novo, eu estando irregular, eu estando na igreja em adultério e comungando, né? Olha para você ver. O demônio não está precisando nem trabalhar, ele só vai ficar te observando de longe. E aí tem uma série da Brasil Paralelo que fala sobre o demônio, o diabo. Eu esqueci o nome, eu vou tentar. A Oficina do Diabo. Aí mostra ali o demônio, vendo as pessoas na igreja ali, né? Minha esposa até falou, eu estava esquecendo. Mostra que o demônio, ele não quer tirar as pessoas da igreja. Ele só teme as pessoas que começam a ficar fiel demais, que começam a fazer as coisas tudo certinho, mas aqueles que estão ali cambaleando, tá tranquilo, fica lá, não precisa de sair não. É melhor para ele, especificamente ele não quer que você vista a camisa do Ozzy Osbourne, anda com o cabelo enorme. Lógico, aí é o extremo do radical, aí você já é dele mesmo, mas assim, se você pudesse sair lá da igreja, fazer as coisas erradas e vender para a sociedade que você, né, jovem rico, né? Jovem rico fazia tudo certo, gente. Jovem rico era exemplar. Mas chegou na parte ali do falar, vão dividir a grana, ele falou, não dá. Para mim não dá, né? Então o que o Carlos nos ensinou? Ele encontrou na Eucaristia a força para ser santo.
também nós somos chamados a redescobrir esse tesouro. Mas não é receber a Eucaristia de qualquer maneira, gente. E não fica buscando, porque às vezes, tipo assim, o que eu estou falando para alguns aqui é duro demais. Aí eu vou lá e busco alguém que fala o evangelho adaptado segundo a minha vontade. E tem até padre, às vezes, que, por isso que eu estou falando, que o corpo às vezes está... Vai lá dar comunhão para pessoas de segunda união, entendeu? Tá errado. E aí, tipo assim, não é só a pessoa que vai ali, né? Porque às vezes a pessoa foi ali, engalobou, conseguiu entrar na cabeça, porque às vezes assim, eu não concordo, mas eu vou lá e tento eu tento dar uma meia volta em Deus, né? Aí eu arrumo um padre que concorda com o meu caminho errado, e é isso que vai acontecendo. Mas a igreja concorda? Não, porque não tem como editar. Não tem como editar. Sacerdotes passam, papas passam. A gente teve o exemplo do próprio Papa Francisco. Ele passou. Agora tem o Papa Leão XIV, né? Então, um convite à vivência. Eu tenho buscado a Eucaristia como Carlos buscado, tenho colocado meus dons e talentos a serviço do Reino de Deus, tenho vivido a fé no ordinário da vida com autenticidade, né? Então hoje aqui está numa vigília, porque a gente sabe que logo mais, né, a gente vai receber mais um santo para a galeria de tantos outros santos, e tem santos que às vezes a gente nem sabe que é santo porque não está em altar, mas eu tenho certeza que vários. Por exemplo, Padre Léo, ele é servo de Deus, mas um santo assim, uma bomba atômica de santo. Talvez seja um santo numa dimensão maior até mesmo. Eu não estou querendo medir quem é mais santo, mas até mais que o Carla Curtis. Eu sou apaixonado com o Padre Léo, que foi aonde que veio minha conversão. Mas lógico que tem as continuidades, né? A minha conversão não veio somente com o Padre Léo, né? São Judas Tadeu lá atrás. Então a nossa vida vai ter nessa cronologia, essa trajetória, que os amigos de Deus vai pegando na mão da gente, né? E hoje nós estamos aqui velando nessa expectativa do Senhor, né? Velando com a igreja inteira, com quem espera a aurora. Como a gente está nesse tempo, nesse momento de vigília, o Carlos mesmo dizia que estar diante de Jesus no sacrário é como esperar o sol nascer. Nós estamos aqui esperando o sol nascer amanhã. Eu até pensava, né, meu filho, né, nasceu dia 7 de setembro, assim, de certa forma, se você for olhar ali no calendário litúrgico, não tem assim um santo. Tem o Beato São Vicente Beato São Vicente lá de Portugal, né? Tem uma história muito bonita, que é de 7 de setembro. Mas não tinha nenhum santo. E assim, na verdade, o dia de Carla Curtis vai ser no dia 12 de outubro, né? E o 12, mais uma vez, né, tem que se confirmando, né? Porque eu vi aqui que ele foi servo de Deus em 2013, né? 12 anos depois, 2025, né? E o dia que isso foi escolhido, que foi o dia do... O milagre dele é brasileiro, né? Aquele menino lá do Mato Grosso. Um milagre que impulsionou a causa, né, dele, né? Então, a santificação dele é também a santificação de todos nós. Então, porque quando a igreja proclama o santo, ela não coloca distante, mas dá como irmão e companheiro de caminhada. Então, o Carla Curtis pode ser seu companheiro de caminhada. Eu te dei algo mastigado que talvez o ChatGPT ninguém vai te dar. Seguir a Deus é difícil demais. Eu descobri Padre Léo, que me trouxe um evangelho de uma maneira que eu não tive acessibilidade com ninguém. E aí eu falei, não, o que eu estou caçando? Porque na época da minha vida eu falei, não, eu acho que eu vou até para a igreja protestante, porque eu acho que vou conseguir alguma coisa. Mas depois eu descobri, pela pessoa do Padre Léo, que tudo que eu precisava estava dentro da igreja. O que eu ia caçar em outro lugar, né? E é isso que as pessoas às vezes caçam para a cabeça, né? Vou trazer até por exemplo de relacionamento aí. A pessoa casa, jura de amor, a mulher, aí um dado momento, né? Querendo ou não, já vai ficando mais velho. Aí você olha para a mulher e você vê uma outra ali, né, mais nova, aí você fala assim, não. Mas é porque a pessoa não quer viver o processo. Quem não vive o processo não vai...
Quem não suportar o processo não vai viver o propósito. Eu vi essa frase outro dia num para-choque de caminhão, mas ela é extremamente verdadeira. Se eu não viver o processo, se eu não suportar o processo da igreja, eu não vou ver o propósito. Qual que é o propósito? Viver lá no céu. Você acha que para o Carlos Acutis é importante ele ser santo aqui? Claro, assim, é lógico que é importante e tal, porque ele sendo santo vale. Mas o mais importante é ir para o céu. O principal alvo dele foi para o céu. Mas se o rastro de santidade dele foi tão gigante, tão imenso, que hoje essa explosão de santidade, a igreja não, estudando toda a vida dele, fala assim, não, esse aqui não pode ficar mais só entre nós. Não dá para ser só beato mais esse menino. Ele tem que ser santo. A gente precisa, como a boa nova, né? A boa notícia, a gente precisa proclamar essa boa notícia para toda a igreja. Então, ele é um irmão e companheiro de caminhada. A santificação de Carlos é uma antecipação do céu para a igreja de hoje. Ele nos mostra que os jovens, leigos, estudantes, trabalhadores, gente de qualquer sentido, todos podem viver a santidade. É aquilo que Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer, a determinada determinação. Eu tenho que ter decisão. É o PHN, né? Por hoje eu não vou pecar. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu falei que o processo de conversão começou lá em 2012, mas eu ainda estava irregular. Em 2016 eu ainda estava num namoro ali que não era aquilo que Deus queria. E eu não vou falar que eu tive quedas depois, tive sim. Mas eu fui tomar uma decisão. Falei assim, não, eu preciso de viver um namoro santo. E às vezes você tem que deixar pessoas para trás, porque faz parte do suportar o processo, para me viver o propósito. Não que é um título de faculdade eu entrar no céu, mas é o amor que eu tenho por Jesus, que estava abafado em meio de tantas coisas, como diz Santo Agostinho, tarde te amei. Em meio de tantas coisas, em meio do futebol, em meio de do meu trabalho. Diante disso tudo, isso é esterco, minha gente. É o que São Paulo descobriu. São Paulo era o cara, tipo assim, ele é como se fosse um desses ministros aí. Na época ele era uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa da alta classe. Na hora que ele descobriu Jesus, ele falou, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Ele viu que era esterco aquela vida. Por mais que ele era honrado, por mais que ele tinha tudo, ele falou, eu preciso me entregar completamente a esse Cristo. E eu não posso guardar esse Cristo só para mim. Eu tenho que explodir isso para a igreja inteira. E hoje o Carlos Acutis é uma explosão de santidade. A gente não tem dimensão. Aquilo ali é só uma data amanhã. Mas a dimensão da explosão, isso foi até um sonho da mãe dele, né? Teve um sonho da mãe dele que ela... Eu vou até trazer isso para vocês aqui. E assim, olha para você ver, Carlos Acutis, ele viveu aquilo que está lá no livro de Josué, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vê a vida do pai e da mãe do Carlos, do irmão do Carlos. Então, vou trazer para vocês, a mãe do Carlos teve um sonho depois da morte de Carlos. Nesse sonho ela viu que uma multidão de jovens vinha ao encontro dela. Eles agradeciam dizendo que ali estavam ali porque Carlos tinha levado a Jesus. Ela entendeu que o sonho era como uma explosão de santidade que Deus estava preparando por meio da vida de Carlos, não só para ele, mas para milhares de pessoas que seriam impactadas pelo testemunho dele.
Então o que isso nos mostra? Que a santidade não é fachada em si, mas transbordante. A canonização não é só um reconhecimento individual, mas um presente de Deus para a igreja inteira. O sangue da mãe dele confirma que o que estamos vivendo agora é uma explosão da santidade entre os jovens. Então, assim, vai passar a data de amanhã, né, entre jovens, famílias e comunidade, fruto da vida eucarística de Carlo. Então, se a gente pudesse resumir isso numa frase, né, o sonho da mãe se torna hoje realidade. Por meio de Carlo, Deus está provocando uma verdadeira explosão de santidade no coração da igreja. E é isso que nos leva a estar 10, 11 horas da noite numa live. Se isso não tem o dedo do Espírito Santo, nada mais é. E é isso, é a igreja. Isso é a igreja. Eu não preciso de ir para essas igrejas de porta de boteca, que a gente tem tudo que a gente precisa. Mas eu volto no ponto lá. Quem não suportar o processo não vai viver o propósito, né? Deixa eu voltar no ponto aqui. Então, isso tudo aqui tem a ver com a Legião Acutis, sermos contagiados pelo fogo da santidade dele. É o que a gente buscou e busca nesses 5 anos, né? Porque a gente vai continuar. A gente não vai parar. Na Eucaristia, Jesus se dá em plenitude, escondido no pão. Não é apenas se já o próprio Deus tocando a terra. E essa santificação de Carlo hoje é antecipação, porque já podemos contemplar neles o que seremos no céu. Então a Eucaristia desce até nós na santidade de Carlos. Vemos um de nós subir ao céu, né? E ele foi, né, assim, dentro das coisas que a gente falou, né, a gente viu que ele era um santo dentro do seu tempo, né? Na medida do seu tempo. Não fugiu da tecnologia, mas usou como instrumento de evangelização, mostrando que ao invés de muitos que se perdem aí, né, das mais variadas formas, né, em pornografia, tudo que é terrível, né, tráfico de órgãos, enfim, mas ele usou isso como um canal de santidade. Então vamos, como a gente sempre faz, rezar o texto da misericórdia para a gente, nesse momento de vigília, né? Nesse momento de vigília, que a gente hoje está falando aqui de Eucaristia, santidade, antecipação do céu. Então Deus, ele nos dá, porque assim, a gente não vai viver o céu na terra, mas Deus nos dá esses... É igual quando a gente come uma comida muito boa, mas às vezes a gente não vai ter tanto acesso a ela várias vezes. Deus, ele nos dá, em alguns momentos, é igual aquele, sei lá, aquele pudim que você mais gosta da sua mãe, aquela comida que você, né? Você não come aquilo todo dia, mas isso é a graça de Deus, ele proporciona momentos como esse. Queria que você abrisse lá no Diário de Santa Faustina, no número 608, que vai nos dizer assim: ó Santíssima Trindade, fazei que com vossa graça habite em mim, desejo de transformar em toda a vossa misericórdia, e ser reflexo vivo de Jesus, que me santificaste por meio da Eucaristia, porque em cada santa comunhão me dai vós mesmo, que torna-me santa e semelhante a vós. Então, essa mensagem hoje ela é poderosa para a gente, que ela mostra que a Eucaristia é o meio de santificação. Fala da graça que nos torna semelhante a Jesus, exatamente como Carlo Acutis nos diz, né? Quanto mais recebermos a Eucaristia, mais nos tornamos semelhante a Jesus. Então, une Santa Faustina a Carlo, né? Numa medida só, que é a santidade eucarística como uma antecipação do céu. Então, se eu comungo o estado de graça, se eu estou buscando, a gente vai viver experiências formidáveis, né?
Então o carro nos dá receita de bolo, não é difícil. Mas, para eu viver esse processo, eu vou ter que suportar o propósito. Amém? Então vamos rezar um Pai Nosso, para a gente iniciar esse texto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir aos vivos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena eu gostaria de colocar a vida de todos os sacerdotes, né? Porque sem ele não temos Eucaristia, não temos sacramentos. Não rezar por todos os sacerdotes, por todos os sacerdotes. Convido você a rezar por aquele sacerdote que te deu a primeira comunhão, por aquele sacerdote que te batizou, por aquele bispo que também é um sacerdote que te crismou, por aquele padre que te casou, por aquele bispo que te ordenou. Convida você a colocar cada um dessas pessoas, né? Por aquela pessoa que casou o seu pai e sua mãe, né? Ou por aquele padre, né? Então, colocar todas essas pessoas em oração. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena eu gostaria de colocar o pai e a mãe do Carlo Acutis, né? Por ter dado sim à vida, né? Num tempo de tanta morte, numa cultura de tanta morte, né? Eles deram sim à graça de Deus. E hoje nós temos um santo para a honra e glória de Jesus. Pensa, se a mãe do Carlo e o pai do Carlo, em determinado momento, pensasse no próprio umbigo deles ali e falasse, não vamos ter esse filho. Hoje nós teríamos esse santo. Vamos rezar pela santidade da família do Carlo e da nossa família. É possível sim, pais santos, né? A gente tem o exemplo do próprio pai, né? E a mãe de Santa Teresinha no Menino Jesus, né? Que exemplo, né? Então vamos rezar pela santidade das nossas famílias. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena eu gostaria de colocar todos os jovens que conheceram a igreja através do Beato Carla Cutz, né? Muito em breve São Carla Cutz. Todos aqueles que tiveram o seu encontro pessoal e todos aqueles que vão ter, porque eu tenho certeza que ele é uma bomba atômica da fé, ele é uma explosão de santidade da igreja. Todos aqueles que vão conhecer e que vão vir aqui para testemunhar, todos aqueles que foram atingidos pela nossa comunidade, por essa missão, que não é levar o Antônio, é levar Jesus através de Carla Cutz, através desse exemplo. Através desse exemplo de santidade de vida. Como a igreja tem vários outros. A gente citou vários santos aqui. A igreja é muito rica. Por isso que as portas do inferno não vão prevalecer. Pode o mundo tentar fazer o que for. Não vai acontecer. Exemplo de milagres. Temos a rodo. A gente tem até me veio aquele exemplo lá de Nossa Senhora de Guadalupe, tentaram explodir aquele santuário lá, a imagem lá que foi pintada, está intacta, e ninguém consegue descobrir um pincel, uma tinta humana ali. E não vai descobrir, minha gente, porque é Jesus, é Deus. E exemplo de vida, de entrega, né? Me vem também José de Sanches lá no México, né? Aquele garoto que entregou a sua vida pela igreja, não se curvou ao mundo. Nós temos exemplo desse santo aqui que é maravilhoso também, que é um dos nomes do Padre Léo, que é o São Tarcísio. Ele morreu protegendo a Eucaristia, minha gente. Morre também você protegendo a Eucaristia. Não abra mão. Não abra mão de Jesus nesse mundo. Porque se você abrir mão dele aqui, você vai ter que abrir na eternidade também. E às vezes a gente está abrindo mão por um pratinho de lentilha. E a gente tem o exemplo do filho pródigo, né? Ele estava naquela vida errada ali. E num dado momento ele teve sabe quando dá aqueles estalos da graça? Ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? E isso aconteceu comigo, eu fui filho pródigo também. Em momentos da minha vida, fui muito filho pródigo. E bateu aquele estalo e falou, meu Deus, o que eu estou largando? Eu estou largando esse Jesus. A gente, como diz São João da Cruz, a gente tem que dar tudo pelo tudo. E muitas das vezes a gente quer ficar com um pé em cada canoa. Não tem jeito. Não tem jeito. Para a gente viver o amor pleno de Deus não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer renúncia e não vai ser do dia para a noite. Eu não estou pondo um fardo de 200 quilos, mas tenha noção do que você está assumindo. É igual um casamento, você vai ter que ser fiel a vida inteira. Às vezes você vai cair, vai ter momentos no casamento ali que vai ter momentos de discussão, mas aquilo que você assumiu é um compromisso. É um compromisso. Tem uma música da Cola de Deus que fala, meu compromisso é com Deus, meu compromisso é amar. É um amor inexplicável, que não se compara a amor de mãe, é algo assim incomensurável. E Deus, ele cuida de cada ovelha, por mais desgarrada que seja, ele vai ali, ele deixa 99 só para te buscar. Você é importante demais. E é nisso que eu volto lá no ponto da explosão da santidade, que através de Carla Cutz, desse exemplo de santidade, ele vai buscar muitos. Isso eu tenho total convicção. Assim como a Legião, a Cutz já alcançou e vai alcançar o coração de muitos. Porque na pessoa do Carla Cutz está Jesus, ele está cristificado.
Deus quis mostrar. Deus às vezes, ele quer fazer um negócio tão que o corpo dele está intacto, para provar que é santo, né? Não precisa mais, né? Então assim, tem casos que a igreja acelera. Você pega um caso do João Paulo II, que é outra explosão, é um outro santo do nosso tempo, que também e é isso. E é isso. E nós também podemos ser santos. Mas para isso, eu tenho que caminhar com Cristo. Não com Cristo. Muita igreja coach evangélica e prega que é o Cristo crucificado. Nós pregamos o Cristo crucificado, é o que fala São Paulo. Por isso que assim dói. E às vezes você fala assim, nossa, mas é até legal o que esse menino está falando aí, mas dá para seguir até a página 3, né? Aí não dá, né? Você vai ser que você está pedindo para não roubar, aí já não tem jeito, eu já tenho um esquema aqui que eu ganho um dinheiro bom, e todo mundo rouba, né? Quando a gente quer fazer algo errado, a gente faz, todo mundo rouba, né? Mas você não é todo mundo, meu irmão, né? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho nosso, Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, vigília mesmo, eu estou até abrindo a boca aqui. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno, nessa dezena eu gostaria de colocar todos os jovens. Me preocupa especificamente os jovens. Não que os jovens dos outros tempos sejam tranquilos, né? Que não era. Eu não fui um jovem tranquilo no meu tempo. Mas me preocupa que os jovens desse tempo, o demônio está investindo lá se fosse no futebol, a gente ia falar que é lá na categoria de base. Eles estão buscando menino igual meu filho, tipo de 3 anos. E para isso ele utilizou as ideologias, né? Ele não tá, por isso que eles querem que coloque os meninos na escola tão cedo, né? Porque aí a doutrina do MEC acabou. Passa 10 anos, vai te devolver um filhote de Satanás ali para sua casa, se você não acompanhar de perto. E me preocupa não só os jovens, mas aí me preocupa também os pais, porque eu vejo muitos pais, tipo assim, tem um filho para postar no Instagram, né? Eu tenho filho, olha, os Enzos aí, que esses nomes, né? Aí pesquisa lá qual que é o nome mais famoso de artista da internet, né? Aí depois, como é que vamos dizer? Aí coloca o filho no mundo, aí você entrega lá. É como se fosse uma entrega da Shopee. Você embala e entrega lá na creche, ó. 6 meses, você tira desse, entrega lá. Aí você quer que um milagre aconteça, que esse menino, né, com 10 anos, ele esteja. Quando bobear com 10 anos, já estava menino tatuado, com um cifrãozinho na testa. É isso. É isso que me preocupa, essa juventude. Não que nós era um alecrim dourado e fazia coisas diferentes, mas não era tão agressivo. Não era tão agressivo. A gente viu um MC aí que é muito conhecido aí, o pai dele tá preso, né? Marcinho, alguma coisa lá do Rio. Foram 5.000 jovens para clamar, para soltar esse menino da cadeia. Pensa, gente. Pensa, não era. E outro dia eu vi uma influência, aí tem uns influencers, né? Não sei se isso provocou acidente, eu não vi direito. Eu sei que o cara tava lá agonizando e ela tava filmando e chamando o cara de velho. Tipo, e isso tá tudo certo, porque não tem justiça. E não é só no nosso país, é em todo lugar. Então é nesse momento que os jovens nossos estão sendo inseridos nesse mundo. E pai e mãe preocupado com o trabalho. Eu acho assim que o pai, ele é o provedor, ele tem que preocupar. Mas a mulher pode trabalhar também, mas não dá para fazer algo mais dentro de casa, para você acompanhar seu filho. Não pensa que vai ter fórmula mágica. Igual eles estão injetando aí, né, para ficar mais magro, né, tomando aqueles negócios lá do, não sei se para ficar mais magro lá, que é um remédio para diabético, aí a pessoa
né? Não tem milagre. Não tem milagre. Com 13 anos você pode ter um traficante daqui a uns dias. E isso é muito sério. É por isso que eu coloco os jovens aqui hoje. Porque essa explosão de santificação tem que acontecer entre os jovens. Porque me preocupa, eu não sei, eu fui falando aqui, falei dos jovens, talvez me preocupa muito mais o pai desses jovens. Porque estão muito mais preocupados em viver a vida em Instagram, ter ser bem-sucedido profissionalmente. Você vai ser, às vezes, bem-sucedido aqui nessa vida, meu irmão, e vai ser bem-sucedido lá no quinto dos infernos. Porque quando eu falei aqui, eu rezei até para o profeta Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que adianta você ser o CEO top da galáxia e se você perder a sua família inteira? Ah, mas eu estou em viagem, mas eu tenho que viajar para o país. Daqui uns dias você vai viajar, não para um país, você vai viajar para o quinto dos infernos. E você vai direto, porque é baixo, né? E é isso, porque eu falei dos jovens, mas eu cheguei nos pais. Me preocupa muito mais os pais, porque não que se os pais fizerem a parte dele, os jovens podem se perder, do mesmo jeito. Mas é bem mais difícil. Porque você vai vendo, principalmente quem é pai, quem é mãe, sabe que o filho imita o pai. Agora, vai me desculpar, gente, mas a mãe é uma, né? Ela se submete a coisas, né? Aquele peixe muito conhecido aí, que é predador lá no Rio, né, lá no Amazonas. O que vai ser um filho? O que vai ser uma filha de uma mãe dessa, né? É o exemplo. Palavras fala, testemunha arrasta. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Tudo que foi falado hoje aqui nessa vigília, eu gostaria que você, diante de Jesus, né, não é Jesus Eucaristia aqui, mas, né, é uma réplica, né, mas onde um ou mais estiver reunidos em meu nome, eu estarei ali. Se você confia na dimensão, na explosão dessa santidade, desse santo, né, que nós esperávamos tanto por esse momento, porque santo ele já era no nosso coração. Se você confia nessa santidade, meu irmão, se você confia em Jesus, que é o centro, o cerne da nossa vida, eu convido a você a repetir comigo essa ejaculatória. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! E continuando esse momento, não deixamos de rezar. Eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a ser, como eu disse, né? Aonde um ou mais estão unidos em oração, eu estou no meio deles. Eu convido a você a se unir em oração, entregando cada realidade, cada situação, tudo aquilo que Deus tocou nesse momento no seu coração. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a realidade, mas Deus, aquele que tudo é, aquele que tudo pode, Ele conhece cada coração, cada realidade, cada situação. E hoje, de forma muito especial, eu peço pela intercessão do Beato Carlo Acutis, né, do nosso santo Carlo Acutis, muito breve, São Carlo Acutis, que
visite cada realidade, que interceda por cada realidade, por cada pedido, por cada pessoa que está enferma, por cada mulher que deseja engravidar, por cada preso, porque às vezes a pessoa está presa ali, mas ela se arrependeu, ela quer uma nova vida. E em Cristo nós podemos encontrar essa nova vida, porque Ele faz nova todas as coisas. Em Cristo nós somos novas criaturas. E assim que eu fui uma criatura no passado, que estava distante de ser imagem e semelhança de Deus, e hoje, nessa busca que não se encerrou, ela vai até o último dia da minha vida. O último dia da vida de Carlos foi em 2006. Ali ele fez a Páscoa dele. Uma Páscoa para a eternidade. E essa Páscoa que a gente tem certeza, porque a igreja nos confirma, ela é santa, é mãe, é fiel. Ela vem nos dizer hoje que não é Beato Carlo Acutis mais, é São Carlo Acutis, que é reflexo de santidade. É uma explosão da graça de Deus. É uma boa nova para essa juventude tão perdida. E também para esses pais, né? Que às vezes estão jovens e tão cabeça de vento. Nós colocamos cada realidade, Senhor, cada situação, cada criatura, cada filho pródigo seu, cada Paulo, cada Pedro, que também tiveram seus momentos ali, que caminhava distante daquilo que Saulo era perseguidor, mas quando teve seu encontro pessoal com Cristo, ele virou Paulo e nunca mais conseguiu retornar àquela vida. E eu peço também a Deus a graça da permanência. Como diz São José Maria Escrivá, começar é para todos, perseverar é para santos. Porque começar, eu conheço várias pessoas que começou e ficou para trás. Talvez aquele irmão que te levou ali para um retiro, como ele está hoje? Então ele talvez a 99, não, que Jesus volta para buscar aquela lá. Talvez você hoje vai ter que ter a missão de buscar aquela pessoa que foi aquele que te introduziu na caminhada da igreja, e hoje você está na igreja e o irmão não está mais. Porque às vezes as pessoas se perdem por falta de pessoas que ajudem ela a voltar por o caminho. A palavra vai nos dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. E também por falta de pessoas que possam acolher, se entregar. E Cristo, ele está nas mais variadas situações. Talvez na pessoa que está catando lixo aí na porta da sua casa. É Cristo se apresentando para você. Na pessoa daquele mendigo. Tem até a doutora Filó falava um dia, né, que chamou Jesus para tomar café com ela, né? Ela é muito espontânea, né, o jeito dela, né, de falar. Que chamou Jesus para tomar café com ela. E ela foi para a padaria. E de repente, quem chegou lá para tomar, pedindo café para ela? O mendigo. E ela entendeu o toque da graça. E aquele mendigo tomou café com ela e de repente ele sumiu, ele foi embora. Fica atento ao Cristo que passa e não volta mais. E ele passa nas mais variadas situações. Ele está no irmão ali mendigando. Ele pode estar em várias situações, mas o meu coração tem que estar aberto. Que hoje o nosso coração possa estar aberto para a graça da santidade que o Senhor quer infundir em cada coração. Assim como ele infundiu ali no coração de Josué, que recebeu aquela investidura. O que é investidura, minha gente? É Deus que investe.
e fala: esse é meu, esse aqui eu garanto. Receba a investidura de Deus pela santidade de vida desse santo que é uma explosão da graça de Deus. São Carla Cruz. Oh, que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor clamará, que efeito para com Deus, que luta iremos travar, um novo céu e uma nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que abraça e apeça tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feita da tua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois és santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Então o Senhor virá, e Ele veio na vida de Carla Cruz e antecipou, né? É uma antecipação da graça de Deus. E a vigília é esse antecipar também, né? A gente já está vivendo a alegria de forma antecipada, né? Esse amor que move a sua igreja, Jesus. Obrigado por enviar tantos santos, né? E eu cantava a música de um outro santo aqui agora, que nem é venerável ainda, mas Monsenhor Jonas Abib, né? Que santo nos nossos tempos. Rezemos pela nossa Santa Igreja, né? Vamos, né, agradecer por todo esse momento e trazendo até pela última oferta de vida de Carla Cruz. Ele ofertou a sua vida pelo Papa. Naquele momento era o Papa Bento XVI e pela Igreja. Eu convido a vocês a rezar também pelo Papa, né? Em específico atualmente Papa Leão XIV, Papa Francisco também, que fez parte aí desse processo de beatificação desde o início, né? Ele que startou, né? Porque foi lá desde 2013. Não sei se foi, não, acho que não era o Bento não, porque o Bento saiu em 2012, né? Então tem um dedo dele forte em todo esse processo, né? Esse mover da graça de Deus. Ele não foi empecilho, ele foi instrumento. Rezar por todos os papas. João Paulo II, que é uma outra bomba da santidade, né? Tantos papas bons, né? Como a nossa igreja é rica. Rezar também por essa missão, que ela existe, porque existe um beato, um exemplo de santidade, e Deus inspirou no nosso coração contagiar, fazer parte desse dinamite, dessa explosão da graça de Deus, através da Legião Acutis e de todas as outras missões, colocar as outras missões, porque surgiram várias. Devoto Carla Acutis Brasil, o Padre Fábio, que é um grande evangelizador, levou a tantos corações, né? São tantos, né? Eu conheci tanto, eu fiz amizades, né? Nesse meio aí do Carla Acutis, para tantas pessoas que eu conheci, né?
E isso é muito importante, né? Rezar por todas essas pessoas que foram instrumentos, não pedra de tropeço. Rezar pela minha família, pela família de todos nós. Por essa família que é a Legião Atrix. Essa missão da graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, José, São Miguel Arcanjo, e viva